Eu sou o vereador Sargento Joel, do PMDB. Venho prestar esclarecimento a toda a população de Muriaé, referente à representação que eu fiz junto ao Ministério Público da comarca de Muriaé, denunciando várias irregularidades envolvendo o prefeito municipal José Braz e a empresa Hel Construções. Empresa essa que está situada no bairro Santa Terezinha, numa pequena porta de aço na rua Carangola. Devido a esta denúncia que fiz ao Ministério Público, recebi, na data de 16 de dezembro de 2011, a informação do digníssimo promotor de justiça, Marcelo, o qual entrou com ação civil pública por improbidade administrativa, com pedido de liminar contra o prefeito municipal de Muriaé, Simval Ferreira da Silva, então secretário municipal de Atividades Urbanas e hoje secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Muriaé, Marina Guassoni Francisco Mendes, advogada, contra a empresa Hel Construções Limitada, contra o seu proprietário Hélio dos Reis Lima e contra o outro proprietário, Everto dos Reis Lima. O fato ocorrido é o seguinte, ficou apurado durante o inquérito promovido pelo Ministério Público, que no mês de janeiro de 2007, Muriaé foi assolado por fortes chuvas, enchentes e deslizamentos de terra. E, sensibilizada pela situação vivida pela sociedade muriaense, a União, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, representado pela Caixa Econômica Federal, elaborou e celebrou, em 31 de dezembro de 2007, um contrato de repasse com este município, tendo por finalidade a transparência de recursos financeiros da União para a execução de recuperação de danos causados por desastres no município de Muriaé. A construção de muros rip-rap, muros de contenção de solo, cimento ensacado e do tipo gravidade, em determinados pontos de bairros mais fortemente flagelados pelas chuvas, como por exemplo, Aeroporto, Cerâmica, Cardoso de Melo, Recanto Verde e São Pedro, São Joaquim, Joanópolis, Safira, Planalto, José de Abreu, Santo Antônio, Encoberto e Marambaia. No mesmo dia, 19 de maio de 2008, o réu Simval Ferreira da Silva, então na condição de secretário municipal de Atividades Urbanas, pretendendo dar ares de legalidade a uma contratação que, como se verá adiante, e manifestamente ilícita, dirigiu uma comunicação interna ao gabinete do prefeito, solicitando dispensa de licitação para a contratação de empresa para a construção dos muros nos locais indicados e ainda indicou a Hel Construções Limitada para o fornecimento de materiais e execução das obras. Há fortíssimos indícios de que a empresa em questão seja meramente de fachada, empresa fantasma, conforme notícia trazida pelo representante Joel Moraes de Azevedo Júnior, dirigente em seu misto de fiscalizar o Executivo Municipal. Com efeito, basta observar que a empresa criada em 2005, coincidentemente, um ano após a ascensão ao poder do primeiro réu, prefeito José Braz, com capital social de apenas R$20 mil, multiplicou por 13 em 3 anos de existência, apenas e tão somente contratando com o município de Muriaé. Referida empresa conta supostamente com cerca de 100 de empregados, além de engenheiros, contadores e outros profissionais de nível superior. É capaz de executar obras vultosas e milionárias somas, mas seus humildes sócios não sabem sequer se as obras que executaram foram ou não licitadas, se já receberam por elas qual o lucro aferido pela empresa no ano anterior e se limitam a lucrar por mês a ínfima quantia, considerando a proporção das atividades realizadas de no máximo R$3 mil, tudo conforme termos de declarações dos próprios em folhas 413/415.
Enfim, novamente buscando dar a aparência de legalidade ao ato ímprobo, o pedido em questão foi submetido à Procuradoria Jurídica do município, onde, em parecer em que se defendeu uma posição escandalosamente contra as leis, a ré Marina Guassoni Francisco Mendes optou, abre aspas, favorável à contratação da empresa interessada, Réu Construções Limitada, no que concerne objeto deste procedimento administrativo mediante dispensa. Finalmente, o município, por meio de seu legítimo representante, o prefeito, ora réu José Braz, dispensou o procedimento licitatório. No dia 23 de maio de 2008, contratou diretamente com a empresa Réu Construções Limitada, dos também réus Hélio e Everton, a prestação de serviços e fornecimentos de materiais para a construção dos muros de contenção, conforme cláusula 7ª, deveriam ser concluídas em 180 dias improrrogáveis. Finalmente, já em 15 de setembro de 2009, ou seja, quase 3 anos após a calamidade e quase 1 ano e meio após a celebração do contrato, foi a ele acrescido por meio de 4 aditivos, folhas 30, o valor de R$ 146.243,40, este especificamente destinado à construção de muro no cemitério municipal, se tratando, portanto, de objeto totalmente estranho ao caso, não incluído nas constatações iniciais de áreas atingidas pelas chuvas de 2007 e alheio às justificativas, que já se mostravam inidôneas da dispensa de licitação. Registra-se que as obras contratadas não foram concluídas até hoje. Diante de tais indícios, o Ministério Público requisitou perícias. A primeira, da 4ª Seção Técnica Regional de Criminalística da Polícia Civil, confirmou nas, abre aspas, ferragens que estavam sendo utilizadas na construção de algumas colunas na porção do muro que desabou, o retorcimento das ferragens e os diversos pontos de ferrugem, folhas 400, existindo inclusive fotografias que confirmam que, abre aspas, uma das 7 colunas que estavam sendo construídas com reaproveitamento de material enferrujado, retirado de telhado de um galpão, folhas 401, bem como a presença de ferrugem em algumas partes e tintas em outras. Não há espaço para qualquer interpretação leniente com o Executivo Municipal no que toca à absoluta vedação de prorrogação dos respectivos contratos, o que, nada obstante, ocorreu neste caso e por várias vezes, segundo o terceiro aditivos de número 116D/2008, fez com que as obras não só iniciassem 16 meses depois da situação emergencial, como também que ainda não estejam concluídas após mais de 3 anos e meio dos desastres, extrapolando em mais que o sextuplo do prazo legal. Em relação ao elemento subjetivo e manifesto, o dolo dos envolvidos, que chegam a soar grotescos, quando tentam dar ao procedimento espúrio contornos de legalidade, invocando um artigo que até um leigo percebe que não se aplica ao caso, tudo para favorecer empresa que tem sua existência vinculada ao mandato do atual prefeito José Braz, no município de Muriaé, seu único contratante em sua efêmera existência.
dos pedidos de liminares da antecipação da tutela. Diante de tal quadro, requer antecipação de tutela para determinar imediata cessão dos pagamentos dirigidos à empresa Réu Construções Limitadas, em razão do contrato 116-B/2008, suspendendo sua execução, da indisponibilidade de bens para garantia de reparo do dano. Conforme inteligência dos artigos 7º e 16 da Lei de Improbidade Administrativa e precedentes do Colégio Superior Tribunal de Justiça, a indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade administrativa pode ser referida na própria ação, independentemente da ação cautelar autônoma. Partindo dessa premissa, e bem de ver que o capital social da empresa Ré, de propriedade dos quarto e quinto réus, é de R$260 mil, de modo que nem sua integral liquidação seria suficiente para arcar com pouco menos de 15% da reparação pretendida, sem falar nas demais sanções, entre as quais multa civil, sendo certo que se o rendimento mensal de cada um de seus sócios é de 2.000 a 3.000, como declarado pelo próprio Hélio, proprietário da empresa, não se concebe que tenha recursos suficientes para, na condição de pessoas físicas, complementarem o ressarcimento. De qualquer forma, fato é que a maioria da reparação, sem prejuízo da solidariedade, será suportada na prática pelo prefeito municipal José Braz. Portanto, requer-se sejam declarados indisponíveis tanto os bens dos réus quanto forem necessário para resguardar a reparação do dano, estimado nominalmente em mais de R$1.700.000, e garantir a eficácia da multa civil, que será aplicada em até o dobro desse valor. Para efetivar a medida, requer seja promovido o bloqueio via Bansenjude, oficiando-se ainda os cartórios de registro de imóveis e o Detran. Pelo exposto, recebida e autuada esta, requer o Ministério Público, após regular processo, seja apresente a ação julgada procedente, declarando-se a nulidade do contrato e condenando os réus solidariamente ao ressarcimento integral do dano material e moral ao patrimônio público, além de cada um deles, individualmente, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a perda da função pública do prefeito José Braz, de Simval e de Marina, suspensão dos seus direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais. Ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual sejam sócios majoritários. Na oportunidade, pugna-se desde já pela quebra do sigilo fiscal da empresa Réu Construções Limitada e de seus sócios administradores, Hélio dos Reis Lima e Everton dos Reis Lima, por ser meio eficaz para comprovar de forma categórica a inidoneidade da empresa e seu explícito beneficiamento por parte da Prefeitura Municipal de Muriaé, portanto, do prefeito José Braz, que é sua contratante praticamente exclusiva. Para tanto, deverá ser oficiado à Receita Federal do Brasil para que encaminhe as declarações de imposto de renda dos anos de 2009, ano base 2008, 2010, ano base 2009 e 2011, ano base 2010. Marcelo, promotor de justiça, Muriaé, 14 de dezembro de 2011. Eu tenho a dizer à população de Muriaé, um trabalho impecável desse grande
promotor, a sua capacidade intelectual e investigatória. Precisamos de promotores na nossa cidade como este, que apure fatos esses acostados de documentos, onde não restava dúvida alguma, e levados ao Ministério Público pelo vereador Sargento Joel. Digo à população de Muriaé, várias denúncias, várias representações estão em andamento, agora que temos uma pessoa imparcial à frente do Ministério Público para a apuração desses fatos na 7ª Promotoria. E ainda, quero dizer que será aberto na primeira sessão de 2012, pedirei o impeachment do prefeito José Braz e a punição de todos os envolvidos severamente pela Câmara Municipal de Muriaé. Porque antes dos interesses públicos, antes dos interesses particulares, tem o interesse público, o interesse de toda a população muriaense, as quais confiaram o voto não somente ao vereador Sargento Joel, mas a todos os vereadores que ali estão e também ao Poder Executivo. Então não podemos de forma nenhuma dilacerar o patrimônio público como vem fazendo José Braz e seus comparsas.